Que bom, Senhor, é saber que Tu és o Deus que criaste todas as coisas e Tu és tão grande, tão majestoso. Mas como cantamos, que bom é saber que o Senhor se importa conosco, com as nossas dores, com os nossos problemas, os nossos desafios. Nessa noite, vem nos encontrar, aquecer o nosso coração, nos ensinar com a Tua palavra e vem operar no nosso meio também cura, libertação. É assim que nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês na quarta-feira. Faz tempo que eu não venho na quarta, mas quase sempre que eu venho na quarta é porque eu quero fazer o que a gente vai fazer hoje, que é um culto especial de unção dos enfermos. Por isso que a liturgia foi mais curta, a gente cantou pouquinho, você deve ter prestado atenção. E o meu sermão também vai ser pequenininho, vai ser uma breve homilia, para que a gente celebre a Eucaristia e logo depois a gente orar por você. Eu, os pastores, os líderes aqui da igreja, trouxemos o óleo, a gente quer orar por cada um de você que quiser que a gente ore individualmente. A gente gosta de fazer a unção dos enfermos, se você está doente, ou se você conhece também alguém que está doente, a gente vai interceder por essa pessoa. A gente tem esse hábito de fazer isso, eu gosto de estar aqui sempre que a gente faz a unção dos enfermos, por isso que a gente vai agilizar essa liturgia, para dar tempo de a gente orar por todo mundo que quiser receber oração ainda hoje, amém? Hoje é quarta-feira da semana mais importante nossa, como o Renato disse no início do culto, é a Semana Santa, e a gente está relembrando todos os aspectos da paixão de Cristo, tudo o que aconteceu há 2000 anos atrás, naquela semana que antecedeu a morte e a ressurreição de Jesus. Amanhã é quinta-feira e é um dos dias mais importantes, eu diria que o terceiro dia mais importante dessa semana é a quinta-feira, porque amanhã, na quinta-feira daquela semana, foi o dia que Jesus instituiu a Eucaristia, foi o dia que Jesus lavou os pés dos discípulos, por isso que amanhã à noite nós vamos ter um culto muito especial aqui de lava-pés, um culto também, vai ter aqui uma ceia judaica, que era a ceia que Jesus estava fazendo naquela época. Eu vou ensinar os elementos da ceia judaica, nós vamos fazer a Eucaristia e vamos lavar os pés uns dos outros, é sempre um culto muito emocionante, eu convido você para vir. E aí na sexta-feira é o dia da morte de Jesus, e aí a gente vai estar aqui na nossa vigília às 8 horas, o reverendo Marcondes vai trazer as 7 palavras da cruz, que foram as palavras que Jesus falou enquanto estava crucificado, porque a sexta-feira aconteceu isso. E no domingo é o dia mais importante do cristianismo no mundo todo, é o domingo de Páscoa, e a gente vai ter aqui um culto às 6 da manhã, culto da ressurreição, eu vou estar aqui pregando, mas a gente vai ter culto às 10 também. Essa é a celebração da gente a semana toda, porque essa semana é muito importante, mas hoje ainda não é domingo, nem sábado, nem sexta e nem quinta, hoje é a quarta-feira, e eu quero lembrar vocês o que aconteceu naquela quarta-feira, da semana que antecedeu aqui isso tudo, o que é que aconteceu naquela quarta-feira, e eu quero criar uma conexão com os fatos daquela quarta-feira, com o que a gente vai fazer hoje, que é orar por você, querer abençoar você individualmente pela sua vida. A quarta-feira nos lembra um contraste, eu diria, dramático na semana da Paixão de Cristo. A cidade era Betânia, que hoje nem existe mais, porque Jerusalém cresceu tanto que Betânia agora está dentro de Jerusalém, mas naquela época de Jesus, Betânia era uma cidadezinha, um vilarejozinho bem pertinho de Jerusalém, hoje foi engolida pela Jerusalém atual, e naquela época lá em Betânia, o ar ainda cheirava um perfume que foi derramado aos pés de Jesus. A Bíblia conta, nós lemos, de uma mulher que se jogou aos pés de Jesus e quebrou um vaso de alabastro que continha um perfume muito caro, nardo puro. Ela ungia os pés de Jesus com esse perfume caro, ela chorava e lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo. Eu, quando me lembrei que eu ia pregar sobre isso hoje, eu trouxe esse vaso. Esse é um vaso de alabastro, foi um desses que ela quebrou, veio de lá, de Israel. Era um vaso como esse, sendo que esse está vazio. O dela estava cheio com um perfume caríssimo, e ela quebrou esse vaso aos pés de Jesus, e ela incensou todo o lugar onde ela estava. Então aquele vilarejo estava cheirando a esse perfume
derramado em adoração. Eu quero que você imagine essa cena. Esse cheiro de um perfume, de uma essência maravilhosa aos pés de Jesus. E o contraste é que enquanto o cheiro desse perfume ainda estava lá, sorrateiramente alguém estava saindo para atrair Jesus, para vender Jesus, vender a amizade, por ganância, porque a Bíblia diz que Judas, que fez isso, era ladrão desde o início, e ele aproveitou aquele momento para sair e combinar a traição de Jesus. Então, quarta-feira santa é o dia que Judas combina a traição, e o texto diz que ele estava procurando uma ocasião para de fato trair. Isso aconteceu na madrugada da quinta para sexta-feira. Há quem diga que Judas fez isso porque estava frustrado, andou com Jesus 3 anos, viu curas, viu libertações, milagres, mas Jesus se recusava a fazer o que ele queria, e a maioria dos judeus queriam, que era uma libertação política de Roma naquela época. Mas independente disso ser verdade ou não, o que interessa é que ele era ladrão e ele saiu para trair Jesus. O que é que essa quarta-feira santa nos ensina? Que nós podemos estar perto de Jesus, como Judas estava, mas longe do coração de Jesus. Jesus andou com Judas. Judas viu tudo que todos os outros apóstolos e discípulos viram, mas ele estava longe do coração de Jesus. Vocês estão aqui hoje e com muito amor eu exorto vocês. Vocês podem estar no culto, mas está longe de Cristo. Quando você vem para o culto com a motivação errada, como Judas andava com Jesus pela motivação errada. Quando a gente vem só pensando no milagre que Deus pode fazer, nós não oferecemos a Deus nada, não oferecemos a Deus adoração, não oferecemos a Deus devoção, não oferecemos a Deus um desejo de ter um compromisso, de obediência. Nós não entregamos a Deus nada, mas queremos de Deus tudo. Esse é o coração de Judas, e esse muitas vezes é o meu coração, esse muitas vezes é o seu coração que está aqui. Você chora, mas não chora como aquela mulher que quebrou esse vaso de alabastro, de arrependimento ou de amor, nem mesmo de arrependimento pelos seus pecados. Às vezes a gente chora de tristeza, de remorso ou de raiva, quando nós deveríamos chorar feito ela, chorar por amor, chorar em adoração ao Senhor, sabendo quem Deus é e sabendo quem nós somos. Eu tenho uma boa notícia para dar a vocês hoje, porque o Evangelho são boas notícias de Cristo. E o Evangelho que eu quero trazer, as boas novas que eu quero trazer hoje, é que mesmo que você tenha vindo para cá com a motivação errada, porque você sabe que tem gente que vem para cá para paquerar, né? E eu nem acho errado isso, porque eu conheci minha mulher na igreja. Tem gente que vem para cá só para receber de Deus, tem gente que vem para paquerar. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho 47 anos de idade, nascido e criado em Recife, em Porto de Galinha, e eu, mesmo assim, nunca tinha surfado na vida. Eu não era dado ao surf porque eu sou desequilibrado. Surf, skate, patins, nada dá para mim. Mas eu resolvi surfar um dia desses, tem 2 meses esse negócio. 2 meses atrás, um amigo meu tem uma casa no Paiva, que tem umas pranchas, ele disse: Ivan, vem surfar. Você conhece, é Silvio, né, do ID. Silvio me chamou para surfar. E disse assim: vamos surfar. Eu disse: meu irmão, não sei surfar, mas a gente aprende. E eu fui surfar. E quando eu estava lá dentro da água, tentando pegar umas ondas, chegou uma mulher para mim, me reconheceu. Eu falei: você não é o bispo da Catedral da Reconciliação? Aí eu disse: sou. Estava eu, Silvio e Pedro Renda. Aí eu disse: sou. Aí ela disse: eu não sou da sua igreja não, eu sou católica, eu vou para tal igreja tal, mas eu conheço o senhor que de vez em quando manda uns vídeos para mim de um padre barbudo que é o bispo da igreja. Eu achei que era você. Aí eu disse: eu sou. Aí Silvio, que estava junto dela, disse assim: você não quer ir visitar a gente lá não? Aí ela: não, que eu sou casado, eu estou tranquila. Aí eu não entendi, a gente não entendeu. Aí eu e Silvio, a gente perguntou como é que funcionava isso. Ela disse: não, porque as minhas amigas, quando ficam solteiras, quando se divorciam, alguma coisa, aí dizem: vamos para Recon, paquerar, vê? Isso é um fato real, aconteceu comigo, não tem 2 meses esse negócio.
Então, a notícia boa do evangelho de hoje é que mesmo que você tenha vindo com uma motivação escusa, mesmo que você tenha vindo para cá só para receber de Deus, sem adorar o Senhor, sem querer entregar nada a Deus, Deus é tão bom e tão gracioso que está disposto a abençoar você assim mesmo. Essa é a grande notícia da graça, de que Deus tem prazer em nos abençoar, como diz o reverendo Rodolfo, e Ele quer nos curar e nos libertar, ainda que a gente esteja aqui pelo motivo errado. Essa que é a grande notícia do Evangelho. Eu, como pastor, é que fico sempre querendo que você tenha mais maturidade. Então, meu papel é dizer para você, venha para cá para servir, venha para cá para adorar, venha para cá para dar o seu coração a Jesus. Isso é o que eu quero, para que você tenha maturidade espiritual e viva não dependendo do que Deus vai fazer por você. Mas Deus, que não sou eu, graças a Deus que Deus não sou eu, Ele, além de querer lhe ensinar isso, Ele quer abençoar você. E o bonito de saber dessa história é que a quinta-feira chega. A quarta foi a traição de Judas, que estava perto de Cristo e longe do coração de Cristo. Mas na quinta, Jesus, mesmo sabendo que Judas tinha traído, permitiu Judas jantar com ele. Você não acha extraordinário? Jesus sabia que Jesus ia traí-lo e convidou Judas para o jantar, para a ceia. Mais do que isso, quinta-feira é dia de lava-pés. E Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas já tinha decidido trair e estava prestes a fazer isso. Mais do que chamar para o jantar, mais do que lavar os pés, Jesus dá a honra da noite a Judas. A Bíblia diz que o pedaço de pão molhado, ou o bocado de pão molhado, era dado ao convidado de honra. E esse convidado de honra era Judas. Eu não estou querendo chamar você de traidor, não. Mentira, eu estou. Porque nós somos, eu e você, nós traímos Jesus todos os dias. Nós negamos Ele todos os dias, com o nosso comportamento, com os nossos muitos pecados não confessados, nem arrependidos, ou quando a gente vem para cá para barganhar com Ele. Eu vou para o culto e o Senhor me dá um marido. Eu vou para o culto e o Senhor me dá uma cura. Eu vou para o culto e o Senhor me dá um emprego. Eu vou para o culto e acontece qualquer coisa. Quando a gente vem para barganhar, a gente vem pelo motivo errado. A gente trai Jesus e a sua confiança, o seu relacionamento e a sua bondade. Mas mesmo assim, Cristo convida você e a mim dizendo, tem lugar na mesa. Você é o meu convidado de honra. E eu estou pronto para lavar os seus pés. Não é extraordinário isso? Que amor é esse? Como Monique falou no começo, e eu já posso chamar a banda para vir, que vai ser bem curto hoje, só para a gente poder orar. Que amor é esse que nos ama desse jeito? Independente das nossas motivações, ou para usar a expressão do apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores, ou o pior dos pecadores, Ele se entregou por mim e por você. Eu quero declarar agora que Deus não vai deixar você sair daqui de mãos abanando hoje. Eu vou orar, nós vamos cantar, vamos fazer o ofertório, vamos celebrar a Eucaristia. A Eucaristia que é o sacramento da cura. Mas, quando fizermos isso, aí nós vamos nos enfileirar aqui e vamos orar. E eu já vou dizer meu spoiler da minha oração de agora. Eu vou dizer, Deus, não deixa que nenhum Judas aqui hoje, incluindo eu, saiamos daqui sem termos os nossos pés lavados, sem recebermos o nosso bocado de honra, sem recebermos na tua mesa uma bênção especial. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, hoje não era dia de sermão longo,
Hoje não é dia de muita conversa. Hoje é uma noite em que nós vamos orar. Hoje é uma noite em que nós vamos contar com a tua graça, a tua misericórdia e a tua bondade, para que haja cura aqui nessa noite. Cura física para aqueles que estão com dores, com doenças. Curas emocionais para aqueles que estão com ansiedade, com depressão, tristes, melancólicos. Cura espiritual para aqueles que estão possessos, para aqueles que estão opressos. Nós oramos agora para que o Senhor se levante no meio do seu povo e nos cure, nos liberte e faça com que a gente volte para casa abençoado, edificado, alimentado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e que hoje você saia daqui, depois de receber essa oração, conforme a sua fé. Amém.